Bem-vindos a mais um mergulho. Hoje a gente vai explorar uma das maiores e mais dramáticas transformações da história humana. E bota dramática nisso. Totalmente. Sabe, é muito louco pensar em como deixamos de ser comunidades guiadas quase que exclusivamente por laços de sangue, tribos e magia, e passamos a ser cidadãos, unidos por leis e pactos racionais. É uma virada institucional gigantesca. Sim. E para entender como essa virada aconteceu de fato, o nosso foco de hoje se volta diretamente para a seção 2, capítulo 8, da monumental obra de Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Exatamente. Mais especificamente, e é sempre bom frisar para quem nos ouve, estamos usando como bússola a edição histórica de Tübingen, aquela impressa em 1922 pela editora J.C.B. Moore, Paul Siebeck. Perfeito. Para quem tem acompanhado a nossa jornada por essa verdadeira arquitetura teórica do Weber, este é um ponto de inflexão. Eu estou muito animada para essa discussão. Eu também estou bem focado nisso hoje porque é aqui que as coisas mudam de figura. Até agora, nós vimos como as sociedades antigas se organizavam em torno daquele conceito do oikos, né? A economia doméstica fechada, a submissão aos senhores absolutos e o respeito cego à tradição. O mundo dominado pelo patriarca e pelo senhor das terras. Isso. Mas neste capítulo, os muros de pedra se erguem, a tradição milenar começa a rachar e surge o nosso grande laboratório de hoje, a cidade. É o cenário perfeito para uma revolução silenciosa. E olha, o que precisamos ter em mente logo de partida é que a missão de Weber neste capítulo não tem nada a ver com o urbanismo moderno. Ah, tipo o planejamento de ruas, arquitetura, essas coisas? Exato, não é nada disso. Além de aqui é sociologia do desenvolvimento urbano. Ele quer responder a uma provocação muito profunda, sabe? O que realmente define uma cidade na sua essência. O que é die Stadt. E por que a cidade, entendida como uma comunidade política independente, com suas próprias leis e com cidadãos possuindo direitos próprios, foi um fenômeno que só desabrochou de forma completa no Ocidente? Esse é o cerne do nosso encontro. A cidade medieval europeia funciona como o cadinho, onde aquela dominação tradicional do oikos derrete e dá lugar às associações racionais que moldariam o mundo moderno. Ok, vamos desempacotar isso. Sabe o que mais me chama a atenção logo nas primeiras páginas desse capítulo? O quê? É que a nossa intuição natural é achar que uma cidade é simplesmente um lugar onde tem muita gente morando junto. Um grande aglomerado populacional. É o senso comum. Pois é. Mas Weber derruba essa noção imediatamente. Ele argumenta que o tamanho, a quantidade de pessoas ou a densidade demográfica, por si só, não significam nada sociologicamente falando. Uma aldeia gigantesca não vira cidade só porque a população cresceu. Então, se o tamanho não é o critério que ele usa para definir o que é uma cidade, qual é a métrica que realmente importa nessa teoria? A métrica principal é puramente econômica. Weber introduz lá na página 513 da edição de 1922, seção 2, capítulo 8, o conceito fundamental de Marktansiedlung. Que a gente pode traduzir como um assentamento de mercado, certo? Isso. Para que um núcleo habitacional seja considerado uma cidade no sentido econômico, não basta que haja trocas ocasionais. A condição obrigatória é que a população residente precise daquele mercado local para satisfazer uma parte substancial e rotineira de suas necessidades diárias. Ou seja, a vida daquelas pessoas tem que girar em torno da troca comercial contínua. Com certeza. Se os habitantes produzem tudo o que consomem em suas próprias terras e só fazem uma feira anual para trocar excedentes, isso não é uma cidade para Weber. A dependência diária do mercado é o que cria a pulsação urbana. E a partir dessa premissa do assentamento de mercado, ele começa a mapear os tipos de cidade. Uma distinção que eu acho genial e que é impressionante como a gente consegue enxergar perfeitamente no mundo contemporâneo é a diferença estrutural que ele traça entre os tipos de economia urbana. É verdade. Como é que essa tipologia funciona na prática, segundo as páginas seguintes do texto? Então, Weber divide a base econômica das cidades em categorias muito precisas, ali pela página 515 da seção 2, capítulo 8. E duas delas se destacam muito. Primeiro, ele descreve a Konsumentenstadt,
ou a cidade consumidora. Cidade consumidora. Tá. E o que movimenta o mercado local nesse tipo de cidade? É o poder de compra concentrado de grandes consumidores. Pensa na antiga Pequim com sua massiva corte imperial e seus mandarins. Ou em cidades balneárias europeias do século XIX, como Wiesbaden. Cheias de nobres e rentistas gastando fortunas. Exatamente. Nessas cidades consumidoras, os comerciantes locais e os artesãos só estão lá para atender a demanda dessas elites. Elites que recebem dinheiro de fora, seja por impostos do império ou por rendas de terras distantes. O mercado existe para servir ao consumo. Se a gente trouxer isso para a nossa realidade atual, é a dinâmica exata de grandes capitais administrativas como Brasília ou Washington, não acha? Nossa, sem dúvida. É uma analogia perfeita. A economia gira quase que inteiramente em torno do funcionalismo público, das embaixadas, do aparato estatal. Se por um acaso histórico a capital política mudar de lugar, a economia local dessas cidades consumidoras sofre um baque gigantesco. Sofre, porque a fonte de renda que sustenta o consumo simplesmente vai embora. E como ele contrasta isso? Ele apresenta a Produzentenstadt, a cidade produtora, e aqui a lógica se inverte totalmente. O crescimento da população e o poder de compra da cidade não dependem de rendas estatais ou de aristocratas consumindo artigos de luxo. A riqueza vem da própria produção interna. Exato. Vem da presença de fábricas, manufaturas e, no contexto medieval, das corporações de ofício. O exemplo clássico da época de Weber seria uma cidade industrial como Essen, na Alemanha. Nesses locais, o foco é produzir bens para serem exportados para fora dos muros da cidade. A cidade produtora gera valor através do trabalho metódico e atrai riqueza vendendo esse valor para outras regiões. Entender essa engrenagem é como ter o raio-x das economias locais. Explica muito porque algumas regiões têm uma resiliência econômica absurda enquanto outras estagnam. Com certeza. Mas vamos dar um passo atrás. Porque a economia, o fato de ter um mercado vibrante, é apenas o primeiro degrau dessa teoria. Havia mercados enormes em diversas partes do mundo, no Oriente Médio, na Índia, na China Antiga. Mercados riquíssimos e complexos? Mas Weber deixa muito claro que, apesar de terem comércio, esses lugares não desenvolveram a cidade no sentido pleno que ele está investigando. O que faltava? Faltava o componente político, administrativo e militar. O que é fascinante aqui é que a economia sozinha não é capaz de sustentar a autonomia urbana. É aqui que Weber introduz o conceito da cidade como uma Festung, ali na página 518, seção 2, capítulo 8. Uma fortaleza, um local fortificado e militarizado. Sim. Contudo, e este é um dos argumentos centrais do texto, ele aponta uma divisão drástica na história mundial. No Oriente, havia fortalezas gigantescas administradas por príncipes. E havia mercados colados a essas fortalezas. Mas, do ponto de vista sociológico, não havia a Gemeinde. Ah, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A Gemeinde é a comunidade política autônoma, né? Isso mesmo. Uma Gemeinde significa uma associação comunitária com órgãos administrativos próprios, onde os habitantes são, de fato, cidadãos possuindo direitos inalienáveis. Diferente de ser apenas um súdito. Muito diferente. Na Ásia Antiga, o morador da cidade era súdito de um rei ou imperador e pagava impostos, mas não havia ideia de uma cidade que se autogoverna através de conselhos formados por seus próprios moradores, criando suas próprias leis locais independente do império. Então, esse fenômeno da cidade como uma entidade legal autônoma é uma peculiaridade histórica do Ocidente? Weber argumenta que sim, de forma muito categórica nas páginas 522 em diante. E isso levanta um ponto muito curioso. Por que as grandes civilizações do Oriente não deram esse salto para criar a Landesgemeinde? Havia tecnologia, havia riqueza, grandes concentrações de pessoas. Qual foi o obstáculo invisível que impediu essa união política local? Weber atribui isso a barreiras mágicas e religiosas profundamente enraizadas, representadas pela estrutura do CIP. O CIP,
que podemos entender como clã ou a linhagem de parentesco? Certo, exato. Na Índia, por exemplo, o sistema de castas criava abismos intransponíveis entre os habitantes da mesma cidade. Havia tabus religiosos severos. Um indivíduo de uma casta não podia compartilhar uma refeição com alguém de outra casta, não podia haver casamentos entre eles. Não podiam nem cultuar os mesmos deuses locais. Nem isso. E na China, os laços com o clã ancestral no campo eram tão fortes que o habitante da cidade continuava a pertencer à sua aldeia de origem, onde os espíritos de seus antepassados repousavam. Pensa bem na implicação disso no dia a dia. Você pode morar lado a lado com um vizinho por várias gerações, negociar no mesmo mercado todos os dias, mas leis religiosas ou tradições mágicas impedem qualquer tipo de confraternização genuína. É uma barreira invisível, mas de concreto armado. Vocês nunca vão sentar à mesma mesa para celebrar um pacto porque pertencem a clãs diferentes. E se não existe a possibilidade física e espiritual de um pacto entre essas pessoas, é impossível que elas se unam contra o príncipe ou o imperador para exigir autonomia. Exato. A cidade permanece fragmentada em dezenas de tribos isoladas dentro do mesmo muro. Essa é a imagem perfeita da fragmentação. Que loucura! E exatamente essa estrutura milenar que precisou ser estilhaçada no Ocidente para que a cidade moderna pudesse nascer. A quebra desses tabus de clã é o que permite a emergência da comunidade urbana. Ele explica como isso aconteceu? Sim, lá pelas páginas 531 a 536 da seção 2, capítulo 8. Ele detalha que esse rompimento aconteceu através de um mecanismo jurídico e social muito específico, que ele chama de verbruderum, ou, usando o termo em latim que ele resgata, a conjuratio. A confraternização ou o juramento conjunto. Esse é o momento em que a magia perde espaço para a lei, né? Como é que funcionou esse pacto na prática medieval europeia? A conjuratio foi um ato completamente revolucionário. Pessoas de origens variadas, que não tinham laços de sangue entre si, camponeses fugindo de terras feudais, mercadores viajantes, artesãos locais, eles decidiram se unir por livre e espontânea vontade e fizeram um juramento sagrado. Uma promessa coletiva. Isso. Eles juraram formar uma irmandade para a defesa mútua e para estabelecer regras de vida em comum. Esse juramento criou um vínculo artificial, baseado na razão e na necessidade, que substituiu o antigo vínculo biológico e mágico do clã. É quase como um contrato social primitivo? É bem por aí. O fato de o cristianismo primitivo ter dissolvido muitos dos antigos cultos de clã europeus também facilitou que pessoas diferentes pudessem participar da mesma missa e do mesmo juramento na mesma igreja da cidade. O resultado desse processo coletivo foi a invenção da figura do cidadão moderno. Exato. O indivíduo não era mais apenas um membro de uma tribo distante ou a propriedade de um senhor feudal. Ele era um irmão da cidade. Mas a gente sabe que boas intenções e juramentos bonitos não convencem reis e senhores feudais a abrir mão do poder e da arrecadação de impostos de uma hora para outra. A autonomia não foi dada de presente para essas cidades. Ah, de jeito nenhum. Ninguém larga o osso fácil assim. E é aí que entra uma peça-chave do xadrez de Weber, que é a capacidade militar dessa nova irmandade, certo? Sem dúvida. O juramento da conjuratio não teria valor nenhum sem a Wehrhaftigkeit, ali nas páginas 542 a 548 da seção 2, capítulo 8. A defensividade ou a capacidade militar dos cidadãos. Isso. Esse é um pilar absoluto na sociologia urbana de Weber. No Ocidente medieval, o cidadão tinha o direito e, mais do que isso, o dever de se armar. Eles formavam suas próprias milícias urbanas, treinavam juntos e defendiam as muralhas da cidade com as próprias mãos. Então, quando o bispo local ou o duque tentava impor taxas abusivas ou revogar liberdades, os cidadãos fechavam os portões e lutavam. Simples assim. Sem essa força coercitiva armada amparando o juramento legal, a autonomia da cidade teria sido esmagada pelas forças feudais tradicionais. A lei ocidental nasce ancorada na capacidade física dos próprios cidadãos de defendê-la. é uma dinâmica fascinante. Cidadãos armados,
libertos dos laços de sangue, unidos por um mercado livre e por um juramento de defesa. Mas, claro, a história humana nunca é um mar de rosas, né? Nunca é. Então, o que tudo isso significa na prática interna da cidade? Uma vez que essas cidades conseguem se isolar dos senhores feudais e garantem a sua independência política, as muralhas não guardam apenas a paz, elas passam a guardar conflitos internos intensos. A briga muda de endereço. Exato. Quem é que vai ditar as regras do mercado agora? Quem vai cobrar os impostos lá dentro? Como Weber mapeia essa luta pelo controle da máquina administrativa da recém-criada Cidade Livre? Weber traça uma evolução histórica muito clara dessa política interna que revela mudanças profundas na estrutura econômica da cidade. Inicialmente, quem assumiu o controle quase absoluto do conselho urbano eram as antigas elites. As velhas famílias de sempre. Isso. Essa primeira fase é o que ele chama de Geschlechterstadt, a cidade dos patrícios ou das linhagens nobres. Eram famílias poderosas, muitas vezes de origem guerreira ou grandes proprietários de terras que começaram a acumular fortunas imensas. E como era o estilo de vida deles? A vida dessas elites patrícias frequentemente era orientada para o consumo ostensivo, para a guerra e para o recebimento de rendas passivas, evitando o envolvimento direto e manual nas atividades comerciais ou no trabalho racional metódico. Basicamente é o velho dinheiro sentado nas cadeiras de poder, ditando o ritmo da cidade. Mas a base da pirâmide estava trabalhando. E em uma cidade produtora, onde a riqueza real começa a vir das manufaturas, dos tecidos, das ferramentas e do comércio em grande escala, quem produz não fica calado por muito tempo. E não ficou. O Weber narra, a partir da página 561, a ascensão de uma nova e formidável força política organizada. As classes trabalhadoras e comerciais, frequentemente agrupadas sob o nome de populo, como na Itália, estruturadas através das guildas e das corporações de ofício. Uma mudança tectônica na política local. Foi mesmo. Quando o peso econômico dessas guildas ultrapassou o poder financeiro e militar das velhas linhagens, houve uma transição, muitas vezes violenta, para a Plebejerstadt, a cidade plebeia. E aqui é fundamental observar, para quem está acompanhando a gente, como Weber trata esses conflitos de classe e essas revoluções internas. A genialidade da análise estrutural dele é a frieza analítica. É importante destacar isso, ele não está tomando partido. Exatamente. A gente precisa deixar claro que ele não está romantizando a luta dos plebeus contra os patrícios ou dos devedores contra os credores. Não há um lado moralmente superior na obra. A ascensão das guildas não aconteceu por causa de um idealismo democrático utópico. De forma alguma. A leitura de Weber é estritamente pragmática. Os plebeus e as guildas usurparam o poder dos patrícios para proteger os seus próprios interesses econômicos. Ponto. Eles precisavam controlar o conceio da cidade para regular os preços, estabelecer padrões de qualidade, criar barreiras contra a concorrência externa. Isso. E para garantir que os impostos e a diplomacia da cidade favorecessem a produção artesanal e a exportação contínua. Era uma questão de sobrevivência e expansão de mercado. Quando a base econômica da cidade mudou de rentistas para produtores, o poder político inevitavelmente mudou de mãos para refletir e proteger essa nova realidade econômica. O que nos leva a um dos panoramas mais amplos e reveladores de toda essa seção 2 do capítulo 8 de Wirtschaft und Gesellschaft. Se conectarmos isso a um panorama maior, Weber faz um contraste estrutural brilhante entre a famosa democracia da antiguidade, como aquela que vemos nos livros de história sobre Grécia e Roma, e a estrutura das cidades da Idade Média. Nossa, é muito comum a gente colocar tudo no mesmo saco e chamar de democracia urbana, mas a base econômica e sociológica de cada uma não poderia ser mais diferente. Totalmente. Qual é o argumento central dele, ali pelas páginas 582 a 598? É um contraste colossal. Weber argumenta que a cidade da antiguidade clássica, mesmo no seu auge democrático, era dominada por uma lógica militar e agrícola. Ele chega a usar a expressão ali na página 595 de que a polis antiga era, no fundo, uma guilda de guerreiros. Uma guilda de guerreiros. Uma imagem bem forte. Muito. Porque o cidadão pleno era aquele que podia arcar com os custos de comprar suas próprias armas pesadas e lutar na infantaria, nas falanges.
O objetivo principal da cidade antiga não era otimizar a produção artesanal, mas sim conquistar novas terras agrícolas, subjugar populações inimigas para conseguir escravos e dividir os espólios de guerra. Quer dizer, as tensões políticas em Atenas ou em Roma frequentemente giravam em torno de pequenos camponeses endividados, exigindo o cancelamento de suas dívidas e a redistribuição de terras. A terra e a glória militar eram o centro da vida. Exato. E o trabalho produtivo e contínuo, o comércio diário, a manufatura, como isso era visto nessa guilda de guerreiros da antiguidade? Na antiguidade, o trabalho artesanal e o comércio miúdo eram frequentemente desprezados pelos cidadãos plenos e delegados aos estrangeiros, aos libertos ou aos escravos dentro da estrutura do velho oikos. A vida digna do cidadão clássico envolvia o ócio produtivo, a preparação física para a guerra e a participação na assembleia. Já o contraste com a Idade Média é absoluto, né? Absoluto. Na cidade medieval do norte da Europa ou da Itália, o guerreiro glorioso que busca terras perde o protagonismo. O foco muda radicalmente para o artesão e para o comerciante. A oficina substitui o campo de batalha como o coração pulsante da cidade. Precisamente. O capital medieval focava na racionalização do trabalho. As guildas queriam paz para poderem comercializar de forma contínua, sistemática e previsível. Eles queriam previsibilidade, afinal, a guerra quebra as rotas comerciais. Eles estabeleciam pesos e medidas padronizados, criavam regras rígidas de contabilidade de comércio. O lucro não vinha mais do saque de uma cidade vizinha, mas sim da transação pacífica de longo prazo dentro de um mercado regulamentado pelas leis da cidade. E as consequências históricas dessa mudança de postura são imensuráveis. São a fundação do nosso mundo, na verdade. Weber conclui que foi essa cidade medieval, orientada como uma Produzentenstadt, focada nos produtores, que criou o ambiente necessário para a racionalização metódica do trabalho livre. Ao focar na produção e não no mero consumo rentista ou na guerra, a cidade medieval ocidental pavimentou o caminho. Embora não seja a única causa, claro. Sim, mas pavimentou o caminho para o futuro surgimento do capitalismo moderno e da burocracia racional do Estado territorial. A cidade da antiguidade, apesar de ter nos dado uma herança filosófica e jurídica inestimável, jamais gerou as sementes desse sistema econômico moderno, porque estava presa à lógica do consumo e da expansão militar de terras. O DNA sociológico era outro. É simplesmente incrível ver como Weber empilha esses tijolos estruturais para construir a sua tese. E como a gente já cobriu muito terreno histórico e sociológico hoje, passando pela seção 2 e capítulo 8 da edição de 1922 de Tübingen, é hora de condensarmos nossa jornada. Vamos lá. Vamos extrair 3 grandes aprendizados sobre a cidade weberiana para quem nos ouve levar para casa. Qual é o primeiro? O primeiro grande ponto estrutural é que a cidade, die Stadt, não é definida por seu tamanho ou contingente populacional. Sua essência é ser um assentamento de mercado, o Marktansiedlung, onde a vida gira em torno de trocas diárias para a sobrevivência. E, de forma crucial, esse mercado precisava estar protegido por uma fortaleza, a Festung, unindo o poder econômico ao poder de defesa física e política. Perfeito. O segundo aprendizado é o segredo do salto institucional do Ocidente. A exclusividade da cidade ocidental e da comunidade autônoma surgiu porque os habitantes quebraram as antigas amarras mágicas e de parentesco dos clãs, o CIP. Aquele bloqueio que impedia a união. Isso. E eles fizeram isso por meio de um juramento legal e voluntário, a conjuratio. Foi esse pacto que transformou vassalos e estrangeiros em cidadãos livres, mas lembrando um pacto que só se sustentava graças à capacidade dos cidadãos de pegarem armas e lutar por sua autonomia, o que Weber chama de Wehrhaftigkeit. Por fim, o terceiro aprendizado reside na profunda diferenciação entre os mundos antigo e medieval. Enquanto a cidade da antiguidade se estruturava em torno do guerreiro, da conquista de terras e da exploração do trabalho escravo no campo, a cidade da Idade Média deslocou seu centro de gravidade para o trabalho racional. Focando no produtor. Ao focar no artesão, no comerciante livre, nas guildas e no lucro pacífico contínuo, a cidade medieval criou o molde inicial da economia moderna e da administração burocrática estatal.
São pilares robustos que sustentam muito de como organizamos a vida até hoje. E a gente sempre procura terminar as nossas análises com uma reflexão, algo que tire o texto do passado e jogue a provocação diretamente para a nossa realidade. E esse mergulho levanta uma reflexão muito pertinente para os dias de hoje. Weber nos mostrou, sem deixar margem para dúvidas, que a identidade originária do cidadão nasceu de um juramento tangível, físico, de defesa mútua. As pessoas literalmente uniam as mãos. E as espadas contra inimigos externos. Havia muralhas de pedra muito reais protegendo um mercado físico na praça que alimentava a todos. Para quem acompanha e pensa sobre o nosso tempo em um mundo onde essas muralhas de pedra desapareceram e as próprias fronteiras físicas se diluem, onde o comércio local na praça foi engolido por cadeias logísticas e plataformas digitais globais invisíveis, o que é que realmente nos une hoje, no nível local, como uma verdadeira comunidade urbana? É sendo pesada. Se não temos o perigo iminente do senhor feudal batendo a porta, qual é o pacto profundo que sustenta o nosso juramento contemporâneo de cidadania compartilhada? É uma provocação de tirar o sono. Se a necessidade militar física e o mercado na praça não são mais o cimento que nos une no dia a dia, qual é a nova conjuratio que nos faz irmãos e irmãs dentro do espaço urbano moderno? O que impede a cidade de voltar a ser apenas um lugar com um monte de gente desconectada? Fica aí a reflexão. E essa dúvida fundamental nos deixa exatamente na porta do nosso próximo encontro. Se a cidade medieval rompeu com a magia para criar suas próprias leis baseadas na razão, como que essas pequenas leis de associações locais se expandiram, extrapolaram as muralhas e se transformaram no poder colossal do Estado territorial moderno e do capitalismo em larga escala que Weber estuda. As muralhas caíram, os mercados se abriram e um sistema de escala global assumiu o controle. É exatamente essa virada titânica que nós vamos desbravar no nosso próximo capítulo. Até lá!